desenvolvemos um modelo para a gente entender aquelas flutuações econômicas de curto prazo. Nós propusemos fazer um modelo para que a gente entendesse como que essas flutuações que são normais na economia, a economia ela é cíclica, ela vai sempre ser afetada por essas flutuações de curto prazo, e nós propusemos um modelo. Nesse modelo, como qualquer outro modelo de mercado, né, todos, nós teríamos, né, a oferta agregada e a demanda agregada. Duas formas de oferta e a de demanda, mas não a oferta e a demanda de um único produto individualmente, e sim a oferta e a demanda de todos os produtos produzidos, né, e comercializados, consumidos dentro de um sistema econômico. A oferta agregada nós chamamos de PIB, PIB real. Nós estamos interessados nos valores nominais, nós estamos interessados nos valores reais, né? E a demanda agregada nós chamamos de PY, né? C mais I mais G mais EL, que é os investimentos, as exportações líquidas, que é X menos M, X exportações, M importações. Isso aqui é o que nós chamamos de demanda agregada, certo? E nós, na aula passada, nós estudamos especificamente, então, a demanda agregada. Estudamos, não, falamos sobre essa demanda agregada. Por que a demanda, explicamos por que a demanda agregada teria inclinação negativa em relação aos níveis de preço. Estou fazendo essa recapitulação porque muitos de vocês não estavam aqui. O porquê que a demanda agregada teria inclinação negativa em relação aos níveis de preço. E nós vimos que a demanda agregada tem inclinação negativa devido a três efeitos: o efeito riqueza de Pigou, o efeito taxa de juros de Keynes e o efeito taxa de câmbio de Mundell e Flanagan. Nós vimos isso na aula passada, né? E vimos também por que a demanda agregada poderia se deslocar positiva ou negativamente. Nós vimos também como que essa demanda agregada, o que motivaria essa demanda agregada, né? É o somatório de consumo, investimentos, gastos do governo e exportações líquidas, como que ela se deslocaria positiva ou negativamente. Ela se deslocaria devido a alterações dos planos de despesas dos consumidores e das empresas de investimento. Ela se deslocaria também devido a alterações na política fiscal ou monetária, que envolveria aqui, né, os gastos do governo. A política fiscal estaria nos gastos do governo. Basicamente, foi isso que nós vimos na aula passada. E hoje, nós vamos então dar uma olhadinha, né, na oferta agregada, continuando o tópico sobre flutuações econômicas de curto prazo, dentro do nosso modelo econômico ali, para entender as flutuações econômicas de curto prazo, o equilíbrio de longo prazo. Nós vamos dar uma olhadinha na curva de oferta. A primeira indagação que a gente faz é por que a curva de oferta agregada é vertical no longo prazo. A curva de oferta agregada, vou fazer um pequenininho aqui, ó, em relação ao nível de preços. A oferta agregada de longo prazo, ela é vertical em relação ao nível de preço. Por que ela é vertical? Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que independente do nível de preço, a oferta agregada de longo prazo vai ser a mesma. Independente do nível de preço, a oferta agregada de longo prazo vai ser a mesma. Até porque nós definimos a oferta agregada como sendo o PIB real. PIB real, se é uma variável real, uma variável que não é afetada pelas oscilações monetárias, pela inflação. Okay? Então, por que ela tem esse comportamento vertical em relação ao nível de preço no longo prazo? Porque no longo prazo, os fatores que vão determinar o tamanho da oferta agregada, se vai ser maior ou se vai ser menor, né, tem a ver com a quantidade de bens, de recursos de produção disponíveis para se fazer essa produção, para se fazer essa transformação desses recursos em bens e serviços. Tem a ver com o nível de tecnologia, com a tecnologia de produção, de processamento. Então, a oferta agregada de longo prazo depende da quantidade de capital, de
trabalho e do nível tecnológico, da capacidade tecnológica, da capacidade de produção, né, se transformar esses recursos de capital e de trabalho em bens e serviços, em produtos, em bens e serviços. É isso que determina se a oferta agregada vai ser maior ou se ela vai ser menor. Não tem nada a ver, né? Tecnicamente não tem nada a ver com o nível de preço. Então, a oferta agregada ela é determinada, o tamanho disso, né, é determinado pela quantidade de capital, pela disponibilidade de capital, pela disponibilidade de mão de obra e pela disponibilidade tecnológica, pelas condições tecnológicas, pelas condições e níveis de produtividade da economia. Beleza? Uma outra pergunta que nós poderíamos fazer sobre essa oferta agregada, né? Por que a curva de oferta agregada tem inclinação positiva no curto prazo? Nós temos dois tipos de curva de oferta agregada. A curva de oferta agregada de curto prazo, de longo prazo, melhor dizendo, que vai ser vertical em relação ao nível de preço. A curva de oferta agregada de curto prazo, essa sim, varia em relação ao nível de preço e varia de forma positiva, uma relação direta, ou seja, quanto maior o nível de preço, maior a oferta agregada de curto prazo. Mais ou menos nos mesmos moldes que nós definimos lá quando nós estudamos microeconomia, a curva de oferta de um único produto ela é positivamente inclinada, né? Quanto maior os preços do pincel, maior a oferta, maior o desejo dos produtores de pincel em produzir pincel. E isso se repete aqui, se replica aqui no modelo que a gente está fazendo de longo prazo para entender as flutuações econômicas. Nesse modelo de longo prazo, nós temos duas curvas de oferta, uma para o longo prazo. Nesse modelo para flutuações econômicas, nós temos duas curvas de oferta, uma para o longo prazo, que não depende, né? Não tem relação com o nível de preço, e uma de curto prazo, cuja inclinação, cuja relação com o nível de preço é positiva. Quanto maior o nível de preço, maior a oferta de curto prazo, maior a quantidade de bens e serviços ofertados, né, no curto prazo. Por que existe essa relação? Por que a curva de oferta de curto prazo, de curto prazo, tem inclinação positiva em relação ao nível de preço? Nós trazemos três explicações para esse comportamento da oferta em relação aos níveis de preço. Nós trazemos três explicações. Vai ser percepções equivocadas, salários rígidos e preços rígidos. Três explicações que fazem com que determinam três situações que fazem com que a curva de oferta agregada seja positiva em relação ao nível de preço. Primeira situação, percepções equivocadas. Os produtores, né, os empresários, têm percepções equivocadas com relação ao nível de preço. Quando o nível de preço diminui, o nível de preço da economia diminui, alguns empresários têm uma percepção equivocada em relação ao preço relativo dos produtos. Preço relativo, um pincel para comprar 20, é pouco, né? Um pincel para comprar, sei lá, melhor o contrário, né? 100 pincéis para comprar um quadro, né? 200 pincéis para comprar um notebook. Chutando os valores aí, tá meio esdrúxulo esses valores. Isso é a noção de preço relativo. Eu preciso de 200 pincéis de R$5 cada um, 5 vezes 2, dá certo, 1.000, né? Eu preciso de 200 pincéis para comprar um notebook, certo? De R$1.000 cada um. Então eu chamo a noção de preço relativo, 200 pincéis compra um notebook. Quando há uma queda no nível de preço, esse cara do pincel aqui pode ter uma percepção, esse produtor do pincel pode ter uma percepção equivocada com relação a essa relatividade do preço da quantidade de pincéis para comprar um notebook. De repente, o notebook sobe, ele percebe esse aumento do preço do notebook, foi lá para 2.000, e ele, em vez de 200 pincéis, agora vai precisar de
dobro, 400 pincéis. Ele tem a sensação que não vale, o pincel já não vale tanto em preços relativos, né? E aí por causa disso ele diminui o quê? Ele diminui a produção de pincel, porque passa a ser desinteressante para ele, enquanto produtor, produzir pincéis. Ele vai querer produzir outro produto que tenha preço relativo melhor. Só que isso é uma percepção equivocada. Por quê? Porque se é o nível de preços que baixou, né? Ou que subiu, que seja, né? O aqui, né? Se o nível de preço, essa percepção dele é equivocada. Quando o nível de preço cai, tudo vai cair. Né? Ele está percebendo que só o preço dele caiu, mas não é. O preço dele que era 5, passou para 2,50, mas ele tem que comprar tem que precisar de 200 pincéis, 400 pincéis para comprar um notebook, né? Não é só o preço do pincel dele que caiu, o produto que ele produz caiu. Todos os preços da economia caíram. Só que a percepção ela não acontece todas ao mesmo tempo. Então, nem todos conseguem, nem todos percebem a redução de preço de tudo. Ele percebe mais rapidamente, o empresário percebe a redução do preço dele, do produto que ele vende, do que dos outros produtos que ele vai adquirir, né, para a subsistência dele, para qualquer que seja. Ele percebe primeiro a queda no preço dele e não percebe a queda nos preços dos outros. Por causa dessa percepção equivocada, ele percebeu primeiro a queda do preço dele, não a queda do preço dos outros, e se o nível de preço caiu, todos os preços caíram junto, né? Ele reduz a produção dele. Então, queda no nível de preço provoca uma redução na quantidade ofertada, explicando essa relação positiva. Quanto menor o preço, o nível de preço, menor a quantidade ofertada. Menor a quantidade ofertada, não, menor a oferta agregada, certo? Por causa dessa percepção equivocada. O empresário não consegue perceber rapidamente a queda de preço dele e não percebe na mesma velocidade que todos os preços estão caindo. E por causa disso, equivocadamente, ele toma a decisão de reduzir a produção. Outra explicação: os salários são rígidos. Os salários são rígidos. Essa percepção, esse fato de que os salários são rígidos, também faz com que, numa queda do nível de preço, os empresários, visualizando uma possível perda, né, porque os salários não podem ser reduzidos, apesar do nível de preço ter caído, os salários não podem ser reduzidos, ele diminui a produção. Professor, como o salário não pode ser reduzido? Não pode. Eu contrato um de vocês para trabalhar comigo lá na minha empresa, certo? De repente, porque eu estou vendendo os meus produtos a R$1.000, de repente eu tenho uma queda no nível de preço. O preço cai para 800. Vamos brincar com o café, né? O ano passado eu vendia café, né? Há 2 anos atrás eu vendia café a R$450. O ano passado foi vendido café a R$360. E hoje eu vendo café a R$250, R$260. Quer dizer, houve uma queda, estou falando só do preço do café, né? A gente está brincando aqui com isso, né? Na verdade é o nível de preço que cai, né? O produtor de café, ele não pode, porque o saco do café diminuiu de 360 para R$260, ele vai chegar lá no funcionário dele de carteira assinada e falar: ó, porque o preço do café caiu, o seu salário que era 1.000, eu vou passar para 700. Isso é verdade, né? Os salários são rígidos. Você contrata, o empresário contrata o profissional, o trabalhador, como um salário. Se o nível de preço cair, dos produtos de modo geral, o nível de preço cair, ele não pode chegar para o funcionário dele e falar: não, o salário seu era 2.000, mas agora o nível de preço caiu, eu vou te pagar só 1.800. Já está registrado lá na carteira e tal, o salário é rígido para baixo. Ele não pode reduzir, ele pode mandar esse cara embora se ele quiser, mas é exatamente isso que vai acontecer, né, gente? Porque se o nível de preço cai, a produção vai cair. Para a produção cair, o que acontece? Você tem que desempregar. Quando a gente fala que a produção, que a oferta agregada vai cair, isso implica em quê? Implica em a utilização de menos recursos de produção. Automaticamente implica em desemprego de recursos de produção. O trabalho é um recurso de produção. Então, se nós estamos falando em queda do nível de preço, provoca queda da oferta agregada,
nós estamos implicitamente dizendo que vai haver uma queda na utilização de recursos de produção, ou seja, uma redução na utilização dos recursos de produção. O trabalho é um recurso de produção, então vai haver um desemprego de recursos de produção, consequentemente, um desemprego também da força de trabalho, né? Óbvio, né? Uma coisa leva obrigatoriamente a outra. Um outro fator que também explica essa relação positiva de curto prazo entre a curva de oferta agregada e o nível de preço são os preços rígidos. Os preços são rígidos. O que quer dizer isso? Nem todos os preços, o nível de preço caiu. Nem todos os preços se ajustam automaticamente. Nem todos os preços, alguns setores se ajustam mais rapidamente à queda do nível de preço ou à alta do nível de preço. Alguns setores não se ajustam automaticamente. Então o nível de preço caiu, quer dizer que as coisas ficaram mais baratas. Se eu não me ajustei, se o empresário de um determinado setor, ele não ajustou aquela queda, o preço dele àquela queda, o que vai acontecer com isso? Ele vai perder venda, porque os preços que ele está praticando estão em média mais caros que os preços que os outros praticam, porque ele ainda não fez um reajuste para baixo, tá certo? Então ele perde venda. Quando ele perde venda, qual que é a reação de um empresário na que ele perde venda? Opa, que ele perde venda, deixar de produzir. Se aumentar o preço, ele vai perder mais venda ainda, né? Ó, nível de preço. O nível de preço da economia cai. Os preços são rígidos. O nível de preço da economia diminuiu. Alguns empresários não percebem, né, mais rapidamente essa queda do nível de preço e não reajustam para baixo os preços deles. Esses empresários então ficam com seus preços um pouco acima, né, da média geral de preço. O que acontece quando os preços de um determinado produto está acima da média geral dos produtos? Ele vai perder venda. Perdendo venda, a reação do empresário é o quê? Se eu não vendi, não tem como eu produzir. Se não foi vendido, como é que eu vou produzir? Vai haver uma queda na produção. Então, essa explicação também de preços rígidos corrobora a nossa afirmação de que a oferta agregada é positivamente inclinada no curto prazo. Ok? Dúvidas, lamúrias, lamentações, churumelas? Não? Então, sigamos em frente. Só para resumir, temos então duas curvas no nosso modelo, duas curvas de oferta, uma curva de demanda agregada no nosso modelo, que é negativamente inclinada. Quando o nível de preço sobe, a oferta agregada sobe. Quando o nível de preço cai, a oferta agregada cai. E temos duas curvas, falei errado, vocês nem vão me corrigir. Ó, temos uma curva de demanda agregada, tá certo? Uma curva de demanda agregada no nosso modelo, que é negativamente inclinada em relação ao nível de preço. Quando o nível de preço sobe, a demanda agregada cai. Quando o nível do preço diminui, a demanda agregada sobe. E temos duas curvas de oferta agregada no nosso modelo. Uma de longo prazo, que não tem relação com o nível de preço, ou seja, ela é vertical no longo prazo. E uma de curto prazo, que é positivamente inclinada em relação ao nível de preço. Ou seja, se o nível de preço subir, a oferta agregada sobe, se o nível de preço cair, a oferta agregada cai. Bom, a curva de oferta agregada, ela vai se desviar, né, do seu nível natural quando o nível de preço se desvia do esperado. Está aqui o nosso modelinho para a gente entender isso. Pessoal, se vocês se reportarem ao início do semestre, vocês vão ver que esse modelo de equilíbrio aqui é o mesmo modelo que a gente usava quando a gente estava falando de um único produto. A única diferença é que esse é o equilíbrio da economia de longo prazo, é que eu estou usando duas curvas de oferta. Uma de longo prazo e uma de curto prazo. E apenas uma curva de demanda agregada. Estou usando duas curvas de oferta porque a oferta tem comportamentos diferentes no curto e no longo prazo. Vocês podem ver que o equilíbrio sempre vai se dar no encontro, na interseção. O equilíbrio de longo prazo se dá na interseção da curva de oferta agregada de longo prazo com a
da interseção da curva de oferta agregada de curto prazo com a demanda agregada. Isso aqui, ó, é o que nós chamamos de taxa natural de produção. As flutuações econômicas de curto prazo que nós estamos falando são exatamente provocadas pelos deslocamentos, ora da curva de oferta agregada, ora da curva de demanda agregada. Isso é o que nós estamos chamando de flutuações econômicas de curto prazo. A oferta agregada pode se deslocar positiva ou negativamente, a demanda agregada pode se deslocar positiva ou negativamente. Então, esses deslocamentos da curva de oferta e demanda no curto prazo é que nós chamamos de flutuações econômicas de curto prazo. E aí nós vamos, né, brincar com essas curvinhas nesse modelo e verificarmos o que vai acontecer caso a curva de oferta ou a curva de demanda se desloque nesse modelo. Da mesma forma que nós fizemos lá na microeconomia, quando nós verificamos, né, o que aconteceria com a oferta e a demanda de um único produto, com o preço de equilíbrio de um único produto, quando acontecia deslocamentos positivos ou negativos da curva de oferta e de demanda. Beleza? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos usar esse modelo de equilíbrio aqui para que a gente entenda, né, o que vai acontecer com o país, com o nível de preço, com o nível de produção, né, num país, caso aconteça uma contração da demanda agregada. Esse DA aqui é demanda agregada. Uma contração da demanda agregada. Contração da demanda agregada é o quê? Deslocamento negativo da curva de demanda agregada. Por que a curva de demanda agregada pode se deslocar? Nós vimos na aula passada. Por mudanças, né, nas decisões de consumo das famílias e das empresas, ou por mudanças na política fiscal e monetária do governo. Mudanças da política fiscal e monetária do governo pode provocar deslocamentos positivos ou negativos da demanda agregada. Mudanças no comportamento de consumo, né, nos desejos de consumo, nas intenções de consumo e de investimento das empresas, consumo das famílias, investimento das empresas, também podem provocar deslocamentos positivos ou negativos da demanda agregada. Okay? Quando o governo faz aquela pesquisa Focus, lá no Banco Central, aquela pesquisa Focus lá, tentando medir a intenção, perguntando para os investidores, para os empresários, qual que é a intenção, qual que é a percepção deles com relação ao futuro, qual que é a intenção de investimento deles com relação ao futuro, se eles intencionam fazer investimentos, quais são as expectativas de investimento com relação ao futuro. Eles estão tentando exatamente medir, né, aqui, ó, se os deslocamentos da curva de demanda agregada poderiam ser no futuro positivos ou negativos. Se a intenção dos investidores, se a percepção dos investidores com relação à saúde econômica, com relação se eles estiverem com expectativas altas, né, otimistas, né, significa que o investimento vai se manter e que a curva de demanda agregada pode ter um deslocamento positivo ou manter uma tendência de deslocamento, de crescimento. Se a ideia deles, na pesquisa, é dizer que, não, que eles não estão muito animados, né, que eles estão meio desanimados com a situação econômica, que eles estão com uma expectativa de baixa da atividade econômica, isso vai fazer com que as decisões de investimento deles sejam reduzidas. Então isso pode provocar deslocamentos negativos da curva de demanda agregada. Então vamos entender esse gráficozinho aqui, né? Vamos lá, gráficozinho aqui é pequenininho, não é isso, Rodrigo? Se for grandão é bom, graficão, né? Então vamos lá, ó, vamos começar pelo início. O que vocês acham de começar pelo início? Uma boa, né? Então vamos começar pelo início. Observem aqui comigo. Essa é a nossa curva de oferta. Deixa eu ver se eu estou vendo isso. Essa é a curva de oferta nossa de longo prazo. Maravilha. Essa é a nossa curva de demanda, certo? De curto prazo. A nossa de curto prazo e de longo prazo. Ela tem o mesmo direcionamento. Essa é a nossa curva de demanda. E essa é
esse modelo, esse sistema econômico estaria em equilíbrio aqui, a esse nível de preço e a esse nível atual de produção, e a esse nível de produção. Dúvidas? Até aqui foi tranquilo? Então, ó, eu tenho a minha curva de oferta, a minha curva de demanda e a minha curva de oferta de curto prazo. Essa é a de longo e essa daqui é a de curto prazo. Eu estou aqui nesse ponto de equilíbrio com esse nível de preço, esse aqui é nível de preço, nível de inflação, e com esse nível de produção. Agora vamos supor uma redução da demanda agregada. Vamos supor uma redução da demanda agregada. Essa é a minha curva de demanda agregada aqui, por um daqueles motivos, né, que nós falamos no começo, ou porque mudou a política monetária ou fiscal, ou porque as expectativas dos consumidores se reduziram, a intenção de consumo, a intenção de investimento das empresas se reduziram, né? E aí essa curva que estava aqui se desloca para cá, ok? Essa curva se desloca para cá. Automaticamente, no curto prazo, isso aqui é uma flutuação de curto prazo, no curto prazo, esse equilíbrio que estava aqui já não está mais aqui. Onde é que ele vai estar? Ele veio para cá, se deslocou. O nível de preço, houve uma queda, deslocamento, contração da demanda é deslocamento negativo da demanda, ok? Né? Contração é redução, então deslocamento negativo da demanda, tem? Deslocamento negativo é para a esquerda, então, por isso que ela se deslocou daqui para cá. Esse ponto de equilíbrio veio para cá. No nível de preços menor, o nível de preço caiu aqui, ó. Ok? Agora, para onde que foi a produção? Olha lá, a produção estava aqui, veio para cá. Então nós tivemos também uma queda da produção. Então, um deslocamento negativo da curva de demanda agregada provoca uma queda, né? Uma queda na produção de curto prazo. Concordam? Enxergaram a mesma coisa que eu? Hein? Tranquilo? Né? Houve uma queda da produção. Só que no longo prazo, a tendência, olha aqui a curva de oferta de longo prazo, ela está aqui, ó, que é a nossa capacidade, ela não tem nada a ver com o nível de preço, ela não tem nada, ela é de longo prazo. A nossa quantidade de capital, de trabalho disponível é a mesma, a nossa tecnologia é a mesma. Então nós temos condições não de ofertar essa quantidade aqui, que é menor, mas de ofertar essa quantidade aqui, que é maior. Então o que vai acontecer? No longo prazo, a tendência é que a curva de oferta de longo prazo se ajuste, se desloque positivamente, porque a tendência, né, a curva vai se desviar do seu nível natural quando o nível de preço desvia do nível esperado. O nível esperado era esse. Aí a curva se desviou do nível esperado, mudou para cá. Então, o que vai acontecer com esse equilíbrio que estava aqui? Ele vai tender forçosamente a essa terceira posição aqui, né? Voltando para o mesmo nível de produção, mas com um nível de preço mais baixo ainda, ok? Moral da história, no curto prazo, um deslocamento negativo, né? Uma contração da demanda, né? Provoca flutuações, né? Na produção, de bens e serviços. Mas, no longo prazo, deslocamentos da demanda só vai provocar flutuação no nível de preço e não na oferta. E não na oferta agregada, e não na produção de bens e serviços. Tranquilo? Ó, deslocamento, nós vimos isso aqui, ó. Deslocamento da curva de demanda no curto prazo provoca deslocamento ou redução ou aumento de faz, provoca alteração, flutuação na oferta. Mas no longo prazo, esse deslocamento da demanda só vai provocar flutuação no nível de preço. Percebam
do exemplo de contração da demanda. Deixa eu ver se eu tenho contração da oferta. Nós falamos do exemplo de contração da demanda. Contraiu, saiu de DA1 para DA2, diminuiu. E se em vez de uma contração da demanda, fosse um deslocamento positivo da curva de demanda agregada, DA2, nós teríamos, vamos matar essa daqui, nosso inicial é esse aqui. Em vez de ser esse aqui, ó, em vez de ser um deslocamento para cá, fosse um deslocamento para lá. Em vez desse ponto de equilíbrio vir para cá, ele teria vindo para cá. Aí nós teríamos um aumento da produção, em vez de uma queda, teríamos um aumento da produção. Olha, não é isso? Estão enxergando a mesma coisa que eu? Né? Se essa curva de demanda que estava aqui, em vez de deslocar negativamente, ela tivesse deslocado positivamente para lá, esse ponto de equilíbrio que estava aqui iria vir para cá. Mais oferta, mas também com um nível de preço maior, né? Naturalmente a mesma coisa iria acontecer, né? Você teria no futuro, né, um ajuste da oferta agregada, para o mesmo nível a um preço maior ainda. Então, tanto faz deslocamentos positivos ou negativos da oferta agregada, da demanda agregada, né? Flutuações positivas ou negativas da demanda agregada provocam alterações no curto prazo, provocam alterações na quantidade de bens e serviços produzidos, mas no longo prazo só vão provocar alterações nos preços. Vamos ao dia de hoje, a nossa economia. O que nós estamos experimentando? O Brasil experimentou grande crescimento da demanda, certo? E crescimento da demanda, às vezes, para poder manter o nível de atividade, que é a oferta, o governo brasileiro fez, em algumas situações, ele incentivou o aumento da demanda agregada. Para quê? Para que a oferta ficasse aquecida. Isso aqui, ó, esse bichinho aqui, o governo fez isso. Como o governo fez isso, professor? O governo fez isso, por exemplo, reduzindo o imposto IPI para a linha branca, fez isso reduzindo o IPI para automóveis, fez isso aumentando os prazos de financiamento, fez isso facilitando o financiamento de material de construção, usou vários argumentos, vários artifícios de política monetária, quando ele mexeu nos juros, nas formas de financiamento, e de política fiscal, quando ele mexeu na tributação, em favor do quê? Em favor da demanda, para incentivar consumo e investimento, fazendo com que a demanda agregada se mantivesse deslocando-se positivamente, flutuando positivamente no curto prazo. Ok? Por isso a gente manteve a atividade econômica aquecida. Passado o período de curto prazo, em que tudo é um ciclo, a gente não tem como determinar qual que é o tamanho desse curto prazo, se é 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas ele existe. Né? Nós não temos como, nós falamos nas aulas anteriores, que não tem como determinar o tamanho do ciclo econômico, mas ele vai existir, ele é meio que indeterminado, ele é meio que imprevisível, digamos assim. Né? Você pode estudar isso, mas ele é imprevisível, né? Você pode tentar estimar, mas ele é imprevisível, né? Indeterminado. Mas agora nós vivemos o quê? Um momento de saturação desse modelo de manutenção da atividade econômica via incentivo à demanda. E aí o que nós estamos experimentando? Nós tivemos que experimentar. Olha lá, no curto prazo cresceu a demanda. Saiu daqui, foi para lá, beleza. Isso fez com que a demanda saiu daqui, foi para lá. Isso fez com que a renda, né, o PIB, a produção tivesse mais alta. Mais produção, mais emprego, não é assim? Maravilha. Mas no longo prazo, a tendência é que a curva de oferta volte para o nível de equilíbrio. E quando ela volta para o nível de equilíbrio,
que acontece com os níveis de preço? Ele sai daqui do P3 e vai para o nível mais alto. A inflação não deu uma certa porrada, né? A demanda caiu e a inflação querendo crescer, insistindo em querer crescer. Por quê? Porque nós cumprimos esse ciclo e a tendência é que essa curva de oferta volte para cá, essa curva voltando para cá, esse emprego que estava maior aqui, ele vai voltar para a taxa natural, né, de produção. Para que isso não aconteça, é necessário que tenha a palavrinha mágica. Qual que é a palavrinha mágica? Oi? Por favor, invistam mais. Vamos usar o seu por favor. Mais investimento. Porque aí mais investimento em tecnologia, em produtividade, não sei o que, aumento dos fatores de produção disponíveis, é que só é possível aumentar os fatores de produção disponíveis com investimento. E essa curva aqui, que dá a taxa natural de produção, ela só vai se deslocar positivamente para sustentar os deslocamentos de demanda na agregada se houver investimento. Nós vimos um deslocamento adverso negativo da demanda agregada. Agora vamos ver o deslocamento adverso da oferta agregada, ou seja, o deslocamento também negativo da oferta agregada. Qual seria o efeito disso sobre o nível de preço e sobre a produção? Vamos lá. A oferta esse é um Zé Manélio aqui, é um a oferta agregada está aqui, né? Se desloca negativamente para cá. Naturalmente, o ponto de equilíbrio que estava aqui, né, vai se deslocar para cá. Nós temos um aumento do nível de preço e uma redução do nível de produção. Ok? Então, um deslocamento positivo, negativo da oferta agregada no curto prazo provoca um aumento do nível de preço e uma redução dos níveis de produção. Olha que interessante, surge uma palavrinha nova, estagflação. Estagflação, surge uma coisa nova para a gente aqui. O que é estagflação? Coisa que nova não, coisa que o Brasil já experimentou. Na década de 80 se sofria com estagflação. Como ninguém aqui lembra disso, porque ninguém aqui tem, né, mais de 25 anos, todo mundo aqui tem menos de 25 anos, ou mais de 25 anos aqui, só eu, com 51, apesar desse meu corpo de 22, claro, né? Estagflação o Brasil enfrentou na década de 80. O que é estagflação? É exatamente isso que está acontecendo aqui nesse modelinho. Nós estamos aqui nessa situação de estagflação porque nós temos o quê? Uma alta dos preços conjugada com uma queda da atividade econômica. É o pior dos mundos, né, gente? Já pensou? Os preços subindo e a atividade econômica caindo, desemprego aumentando e os preços subindo. É o pior dos cenários macroeconômicos de curto prazo que pode acontecer. Você está tendo a inflação crescendo e a produção caindo, o nível de emprego diminuindo, o desemprego aumentando. Isso é devido a um deslocamento negativo, né, da curva adversa da curva de oferta agregada no curto prazo. Isso provoca essa situação de estagflação, né? É uma mistura de estagnação é quando o país não cresce, diminui, né, tá estagnado, recessão com inflação. É uma mistura de recessão com inflação. Você tem as duas coisas: redução da atividade econômica e aumento do nível de preço. Isso é estagflação. Vou perguntar na prova o que é estagflação. Espero que todos vocês acertem, né? Agora, o que os formuladores de política econômica poderiam fazer para resolver esse problema da estagflação, aumento da inflação, queda da atividade econômica? O que os formuladores de política econômica poderiam fazer? Primeiro, o que são os formuladores de política econômica, né, gente? Formuladores de política econômica é o governo, né? Através do Ministério da Fazenda, do Banco Central, é o governo, o executivo. O que os formuladores de política econômica poderiam fazer para resolver o problema da estagflação? Duas coisas. A primeira delas, não fazer nada. Não fazer nada, deixar o boi
Isso aqui é uma flutuação de curto prazo. Essa situação é uma situação adversa. O que vai acontecer? Se você está produzindo menos, o preço está alto, você vai vender menos. E a tendência é que isso retorne para cá para você voltar ao nível natural de emprego. Então, os formuladores de política econômica poderiam não fazer nada, já que a economia tende a voltar para cá. Esse nível de preço aqui não está ajustado. Ponto de equilíbrio, todos lembram da microeconomia? Quando o nível de preço, quando o preço está acima do ponto de equilíbrio, do preço de equilíbrio, a tendência é que vai acontecer pressões para que tenha queda no nível de preço. Os caras não vão vender tudo que eles precisam vender. Aí esse nível de preço, o consumidor só vai estar disposto a produzir aqui, a consumir aqui. Então a tendência é que esse preço, esse ponto de equilíbrio retorne para o ponto A. Então os formuladores de política econômica poderiam não fazer nada. Agora, o tempo que vai existir daqui até aqui, volto a repetir, a economia é cíclica, mas essas flutuações são cíclicas, mas elas são imprevisíveis, indeterminadas. Não sei quanto tempo vai demorar para cá. Eu vou ficar nesse nível de atividade econômica aqui, com esse nível de desemprego alto, com a situação de muitos em desemprego. E se for, por exemplo, o governo vai perder credibilidade, o governo vai perder índice de satisfação. Então, os formuladores de política econômica também podem tentar acomodar esse resultado, esse deslocamento adverso da oferta agregada com um deslocamento positivo da demanda agregada. Os formuladores de política econômica podem tentar acomodar esse deslocamento adverso, atacando a demanda agregada, promovendo um deslocamento positivo da demanda agregada. Seria mais ou menos, será que dá tempo de colocar aqui? Eu desenho o gráfico aqui, se não der tempo da gente, não vai dar tempo, né? Se não der tempo da gente conversar sobre ele, a gente conversa sobre ele na aula que vem, certo? Então vamos lá, essa situação aqui, para ser modificada, os formuladores de política econômica poderiam colocar deslocamento da demanda agregada. Eu vou desenhar um novo gráfico aqui, ó, só para não ficar muito poluído aquele gráfico ali. Que houve um deslocamento adverso da oferta agregada daqui para cá, isso provocou uma estagflação, aumento do preço e redução dos níveis de oferta agregada, redução da produção. O governo pode, os formuladores de política econômica podem não fazer nada, porque a tendência é que esse preço vá, que essa situação vai se reacomodar, vai voltar novamente para o ponto A. Mas esse tempo de sair de B e voltar para A pode ser muito longo. Vai estar, por exemplo, no meio de um período de eleição. E aí, se for no meio de um período de eleição, se tiver na situação, o que vocês acham que vai acontecer com o governo? Ele vai se reeleger com um desemprego alto, com uma queda da atividade econômica, com uma recessão, com uma estagflação? Você acha que no curto prazo, vocês, nós, eleitores, vamos reeleger um governo que está deixando o país em estado de estagflação? Ou nós vamos tentar tocar de governo? E aí, ele pode então, por causa disso, o governo pode então, por causa disso, né? E também não é só por isso, estou falando essa condição, mas de repente, esse período aqui é muito longo, o governo precisa ter instrumentos de política econômica para evitar, para tirar o país dessa situação, minimizar esses efeitos dessa situação recessiva. Aí o governo pode fazer o seguinte, ele pode acomodando os deslocamentos da oferta agregada. Acomodando como os deslocamentos da oferta agregada? Compensando os deslocamentos da oferta agregada com deslocamentos da demanda agregada. Então, esse deslocamento aqui, ó, adverso da oferta agregada, que levou o nível de preços de PA, no ponto de equilíbrio A, e o nível de atividade econômica de Y1 para o ponto PB aqui, ó, no ponto de equilíbrio B, e no nível de atividade econômica Y1, ou seja, menor atividade econômica e maior nível de preço, o governo pode, com instrumentos de política econômica, forçar, né, o deslocamento positivo da curva de
aumentando, diminuindo os juros, facilitando o crédito, uma série de instrumentos que a gente vai estudar isso na aula que vem, né? Ele pode então deslocar essa curva de demanda agregada de D1 para D2, e aí o que vai acontecer? O equilíbrio que estava aqui vai vir aqui para essa situação que eu chamei de situação C, um novo ponto de equilíbrio. Mas esse novo ponto de equilíbrio vai implicar em mais aumento de preço. Agora, a economia vai voltar ao nível de emprego que ela tinha anteriormente. A exceção, o desemprego vai diminuir. Mas nós vamos ter então um problema adicional, que é a alta dos preços, necessariamente a alta dos preços. Portanto, se o governo tentar acomodar os efeitos de uma estagflação com um deslocamento positivo da demanda, ele vai conseguir reverter a questão relacionada à produção, ao desemprego, vai aumentar o emprego, mas ele não vai conseguir reverter a questão relacionada à inflação. As duas coisas não dá para fazer só com essa política. Não dá para você reorganizar a economia e reverter o quadro de inflação conjugado com queda de atividade econômica, meramente trabalhando na demanda agregada. Você consegue reverter o quadro de recessão, aumentando a produção, mas o quadro de inflação, não. Ok? Moral da história. Resumindo, esses deslocamentos da oferta agregada provocam o que a gente chamou de estagflação, e os formuladores de política econômica não podem resolver as duas situações, aumento de preço e queda da atividade econômica ao mesmo tempo, simultaneamente, né? Eles não dá para resolver os dois efeitos do deslocamento adverso da oferta agregada simultaneamente, ao mesmo tempo, apenas deslocando a demanda agregada. Dúvidas, lamúrias, lamentações, churumelas. Fala, Jesus.